Vamos falar sobre os recentes tweets do famoso investidor americano Michael Burry, dizendo que estamos em meio à maior bolha especulativa de todos os tempos e em todas as coisas. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Michael Burry. Para quem não conhece ele é gestor da Scion Capital, um investidor americano, ficou muito famoso na grande crise financeira de 2008 porque apostou contra a bolha imobiliária e foi retratado no livro The Big Short, A Grande Aposta, que acabou virando filme com o mesmo nome, A Grande Aposta, e que eu recomendo demais caso vocês ainda não tenham visto. E ele tem falado bastante tem sido bastante ativo no seu Twitter no último ano, mas ele acaba tendo o hábito ele escreve o tweet e depois apaga, mas tem uma conta chamada Burry Deleted que vai arquivando todos os tweets dele. E teve um que ele publicou recentemente, eu até acabei não tweetando sobre isso na época, mas foi aqui no dia 15 de junho, onde ele falou o seguinte, até vou colocar, ó. People always ask me what is going on in the markets. It is simple. Greatest speculative bubble of all time in all things by 2 orders of magnitude Flying Pigs 360. Então as pessoas sempre me perguntam o que está acontecendo nos mercados. É simples. Maior bolha especulativa de todos os tempos em todas as coisas. Por 2 ordens de magnitude. E aí hashtag porcos voadores 360. Assim, ele realmente tem esse costume de ser bastante enfático e não medir palavras. E aí quem olha esse tweet pensa, pô, o cara tá sendo alarmista demais, tá querendo apenas assustar. Mas a verdade é que talvez ele seja o único falando exatamente com essas palavras. Mas tem muita gente já que vem alertando sobre o momento atual dos mercados, essa euforia, essa exuberância, essa alavancagem, volume de derivativos, opções pelo varejo. É algo que nunca se viu antes. Para citar apenas um também americano, o Stanley Druckenmiller, que foi sócio do George Soros, e hoje ele toca um family office, também já botei ele aqui em alguns vídeos com falas dele, e ele também disse que nunca viu um mercado tão disfuncional em mais de 40 anos de experiência. É realmente, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. E, obviamente, na minha avaliação, a causa de tudo isso são as políticas do Federal Reserve, o Banco Central, mas não apenas dele, também de outros bancos centrais. E quem não assistiu a minha série sobre o porquê o Fed está encurralado, eu recomendo que assista. Vou colocar aqui essa playlist aqui em cima, onde eu explico essas políticas extraordinárias de injeção de liquidez, de intervenção nos mercados, de distorção de preços, a começar com a taxa de juros, que é o preço mais importante. E se ela é distorcida, ela acaba adulterando todos os demais preços da economia. Então é claro que isso tem consequências nos mercados e está levando essa situação que muitos classificam como um mercado disfuncional, eufórico e que não pode dar coisa boa. E eu fiz uma palestra em maio de 2019, quem não assistiu ela, eu recomendo que assista, até porque é o vídeo mais assistido aqui do canal. E foi nela que eu expus de forma bem estruturada tudo que eu estava vendo em termos de onde nós estávamos, de onde nós tínhamos saído, onde nós estávamos e quais as consequências e como isso deixava o mercado e a economia, de certa forma, muito fragilizado. Mas nós tivemos a grande pandemia agora de 2020 e tivemos um crash enorme, mas foi muito curto. Ele foi intenso, mas muito rápido e logo corrigiu. E o que o Fed e outros bancos centrais fizeram desde então é algo impressionante, e eu não vou falar novamente sobre tudo isso. Mas a verdade é que se a gente volta lá em 2019 e olhasse para o mundo, para os mercados, economia, falando especialmente americana e europeia, e talvez Japão, havia muitos indicadores sinalizando excessos. Mas depois da pandemia, tudo ficou ainda mais agravado. E é por isso que chama atenção e nos deixa preocupado com o estado dos mercados. E muitas pessoas questionam, pô, será que o Michael Burry não tem razão e estamos no meio da maior bolha especulativa de todos os tempos? Não sei, mas os sinais não podem ser ignorados.
E eu conversei recentemente com o Marcelo Lopes, que é sócio e gestor da L2 Capital, e é um cara sensacional, e a gente já tinha falado sobre isso em abril, quando eu fiz o Ulrich Connection, eu trouxe ele para conversar, e ele apenas deixou no ar essa questão sobre os mercados estarem num momento de euforia que ele jamais havia presenciado algo como isso. Nem perto, nem em 2008, nem em 2000 e nem em outros momentos. E eu conversei com ele numa conversa que foi fechada especialmente para os assinantes do Follow the Money. Quem não é assinante, link aqui na descrição do vídeo, assine, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente disponibiliza lá. Mas por ser uma conversa tão importante, com tanto conteúdo, eu resolvi abrir essa conversa aqui para o canal, então eu vou disponibilizar ela na íntegra, onde o Marcelo expõe os argumentos, os indicadores, os sinais, e aí eu deixo que cada um tome as suas... chegue às suas próprias conclusões e se comporte da maneira que achar mais adequada. Mas antes de botar essa conversa, e esse preâmbulo meu é importante porque eu quero fazer alguns disclaimers, porque alguns alertas, para que ninguém apenas saia daqui assustado, desesperado, porque não é o meu objetivo. O objetivo é ensinar apenas e alertar e trazer informações para que cada um pense com a própria cabeça. O primeiro disclaimer, o primeiro alerta é um estouro de bolha, se é o que nós estamos vendo agora, uma bolha, e falando especialmente americana, claro que pode trazer repercussões para a economia como um todo. Não é um evento bacana, estoura uma bolha, vai repercutir na economia, pode acabar tendo consequências em alguns setores, pode ter contrações em setores, pode causar demissões, pode provocar uma recessão, dependendo do tamanho desse estouro. Claro que pode, e isso não são fenômenos positivos, não tem dúvida. Mas não é o fim do mundo, não é um apocalipse, não é uma guerra, não é uma pandemia, como é o que a gente ainda está vivendo. Então sim que pode ser uma bolha, que ela pode estourar, mas não significa que o mundo vai acabar. Então, por favor, não saiam por aí desesperados, achando que tudo vai para o espaço e precisamos tomar uma atitude logo agora, rápido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse fenômeno de mercados esticados e eufóricos é muito mais Estados Unidos, talvez Europa, um pouco Japão, porque lá nessas economias onde os juros estão em zero, é nessas economias que os seus bancos centrais estão intervindo maciçamente, injetando trilhões de dólares e gerando todas essas distorções. No Brasil, não temos esse nível de alavancagem, nem esse nível de euforia, e nem os múltiplos aqui estão esticados como estão lá fora. Então, é muito mais centrado lá fora. Mas é claro que se houver um estouro de bolha, pode repercutir no nosso mercado, como sempre repercutiu em todos os outros momentos. Foi 2008, foi 2000, foi antes disso, claro que acaba repercutindo. Mas o epicentro do problema é Estados Unidos, não é Brasil. Por fim, ou melhor, 2 pontos mais. Caso ocorra um crash por conta dessa bolha, claro que todos os ativos vão acabar sofrendo. Mercado acionário, principalmente, dívidas corporativas vão acabar sofrendo, vai acabar sofrendo ativos alternativos, imóveis podem sofrer também, cripto, Bitcoin também sofreria. Não dá para dizer, não, o Bitcoin vai ser o porto seguro? Não. Seria leviano da minha parte dizer que apenas o Bitcoin vai sair imaculado de um eventual crash. Não, todos vão acabar sofrendo. A gente teve uma prévia do que foi lá ano passado, em março, quando tudo caiu e apenas o dólar subiu, era aquela busca desesperada por liquidez. Então, em um eventual crash, que é uma correção muito forte dos ativos, dos mercados como um todo, o Bitcoin também sofreria. Não dá para negar esse fato. E, por fim, como se proteger, e esse é um ponto que eu exploro também na conversa com o Marcelo, porque muita gente pergunta isso. Bom, ok, entendi o cenário, fiquei preocupado, concordo com os sinais, e agora? O que eu faço? E não tem bala de prata, eu reitero a minha conclusão no outro vídeo sobre o Fed, não temos uma bala de prata, mas é possível diminuir a exposição, por quem está muito alocado em bolsa, e bolsa lá fora, dar uma controlada nessa exposição. Talvez valha a pena conversar com o seu assessor, conversar com o seu gestor e refletir se não é o momento de diminuir uma exposição. Essa é uma forma. Evitar os ativos mais esticados ou que têm um fundamento muito menor.
sempre digo, essas empresas de tecnologia que não têm lucro e que cresceram absurdamente, pô, esse é o tipo de ativo que tende a sofrer ainda mais num eventual crash. Diversificar também é importante, moeda forte, claro que é importante, dólar, por mais que seja o epicentro do problema, num eventual crash o mundo ainda vai para o dólar, porque é a moeda mundial e o mundo é estruturalmente short em dólar. A maior parte das dívidas mundiais está denominada em dólares. Então essas são formas de se proteger, e eu vou colocar, depois vocês vão ver também essa resposta pelo próprio Marcelo. Mas enfim, então essa é apenas a introdução dessa conversa que tem 1 hora. Espero que gostem, reflitam e, de novo, não se desesperem, apenas aprendam e depois tirem as suas próprias conclusões. Fico por aqui e espero que gostem da conversa. Muito bem, estamos ao vivo nesta quarta-feira, dia 23 de junho, mais um Follow the Money começando. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que são novos, estão começando agora na nossa programação. Pessoal, recados de sempre, podem comentando aqui, eu estou acompanhando o chat nosso aqui numa outra tela, depois eu vou colocar ela aqui no ar. Hoje, como vocês podem ver, é um pouco diferente, a gente está usando o StreamYard, porque a gente vai trazer o Marcelo Lopes para conversar com a gente. O que mais de recados? As perguntas então lá, podem comentar se está tudo bem com áudio, com vídeo. E, bom, quem está chegando hoje também não acessou ainda nenhum conteúdo do Follow the Money, eu lembro que a gente tem mais de 55 lives no último ano, mais de um ano já de conteúdo, com vários assuntos, todas estão disponíveis, e assim que a gente acabar de transmitir a live de hoje, ela também fica disponível, então caso alguém tenha que sair no meio do caminho, não consiga assistir tudo, depois pode voltar e assistir de onde parou. Então, sem mais delongas, porque essa conversa já é bastante aguardada pelo pessoal, deixa eu trazer aqui o grande Marcelo Lopes. Tudo bom, Marcelo? Fernando, tudo jóia? Prazer muito grande estar aqui no seu programa de novo. Muito bom. Pô, obrigado novamente por aceitar o convite. Já era aguardado, a gente tinha antecipado aqui para o pessoal que a gente ia novamente conversar. E conversar não especificamente sobre urânio ou transporte marítimo, embora o pessoal aqui já perguntou e alguns querem alguma atualização, a gente deixa isso para o final. Mas, na verdade, acho que é a gente retomar de onde a gente parou lá na nossa conversa no Rich Connection, que, se eu não me engano, foi no começo de abril, então lá se vão 2 meses, e aquela pauta final que era justamente sobre o momento dos mercados, essa euforia, coisas que a gente já viu em outros períodos, mas talvez não nessa magnitude. E até a ideia que a gente trouxe, né, para quem não assistiu o Rich Connection e agora não está mais disponível, então eu vou colocar aqui o nosso trecho final, onde você introduziu o assunto, mas ficou apenas aquele gostinho de quero mais. Então, pessoal, vou colocar o trecho da nossa conversa lá de abril, e aí depois volta para a gente retoma. O Marcelo preparou uma apresentação aqui, tá bem bacana, e daí a gente vai tratar do restante dos assuntos. Vamos lá? Deixa eu botar aqui. Eu só queria falar que os bull markets que eu já passei até hoje, eles nasciam como fruto de uma economia pujante que fazia com que as empresas tivessem lucros crescentes, né? Que ao serem extrapoladas para o futuro, juntamente com as perspectivas super positivas, dava início a uma bolha. O atual bull market que a gente está hoje surgiu no meio de circunstâncias bem adversas, tá? Ou seja, a economia está fraca, o desemprego e o endividamento tão altos e tão subindo, a produtividade está baixa, e a gente pode ver todo tipo de gargalo na cadeia produtiva. O que está impulsionando as altas nos preços dos ativos hoje é um excesso de liquidez gerado pelo Fed e por outros bancos centrais, tá? E como tem muita gente ganhando dinheiro, o controle de risco sai voando pela janela. Então, ninguém quer ser o estraga-prazer de dizer que a festa está chegando ao fim, e ninguém quer ser o primeiro a sair, tá? Eles falam que a pior coisa que existe é você ver seu vizinho ganhando dinheiro, e você não. Eu até brinco com a piada do gênio da lâmpada, depois eu até conto para vocês, mas os sinais que eu já apontei no ano passado e na última carta do nosso fundo multimercado esse ano, eles se acentuaram agora, tá? Então, o volume de captação das SPACs está na estratosfera, os excessos do uso de conta-margem, que são empréstimos das corretoras aos investidores para compra de ativos, tá batendo recorde.
Também foi um número recorde de IPOs no ano passado. A gente acabou de ver um episódio desse uso excessivo de margem do Archegos Capital Hedge Fund, do Bill Hwang, que está tomando esse prejuízo, que está gerando prejuízos bilionários aos bancos, por conta desse excesso de alavancagem, de conta margem. Sim. E olha, não só isso, mas de pessoa física também, CFDs e todo tipo de margem que esse pessoal pode pegar, tá? Hoje tem um número recorde de empresas zumbis, né, que são aquelas cujo lucro operacional não é nem suficiente para cobrir o serviço da dívida. Ou seja, eu brinco que são empresas Ponzi, né, porque elas têm que emitir mais dívida para pagar a dívida antiga. E eu não vou nem considerar que a Europa está começando mais um lockdown aí no Brasil e em outras partes do mundo, ou que os números das economias desenvolvidas estão se deteriorando e que vários insiders estão vendendo ações com uma velocidade assustadora, tá? Além disso, a gente vê o volume de títulos sendo negociados com taxas de juros negativas, já passou dos 17 trilhões de dólares. Grécia é uma brincadeira de mau gosto, na minha opinião. Agora, eu nunca vi um estado de complacência tão grande, nem em 2000, tá? Eu poderia continuar falando aqui dos exageros nos bonds, no mercado imobiliário, no problema de solvência de várias empresas e muitas outras coisas, mas eu só queria contar uma historinha bem rápida das bolhas mais famosas que a gente já contou em algumas cartas, tá? Eu acho que faz parte para a pessoa pegar o contexto todo. Na década de 20, o investimento mais certo era em ações de crescimento, growth. Então, uma coincidência incrível, né? E na época era o rádio. Então, em 1929, os papéis da Radio Corporation of America, que era a queridinha do mercado na época, eles chegaram a ser negociados aí a mais de 110 dólares. Em 1932, eles eram negociados a 2,5 dólares. Apesar do rádio ter crescido enormemente no período, tá? O mesmo com as companhias aéreas. No início da década de 70, eram as Nifty 50s, que eram grandes empresas, que eram aquelas que todo mundo falava compra e esquece, né? Buy and hold. E não tinha discussão. Quem não comprasse era considerado louco, né? O final todo mundo conhece. No final da década de 90, foi a vez das ações da internet, que era considerada a nova economia. E era a nova economia, só que o pessoal descobriu que não vale a pena pagar múltiplo exorbitante para um possível crescimento no futuro, né? Eu não preciso mencionar que a quase totalidade das empresas da época não existem hoje, mas porque a gente sofre bastante do survival bias, a gente só lembra das vencedoras. Então, todo mundo tenta seguir o modelo da Amazon, que é perder um pouco agora para ganhar mercado lá na frente. Mas a própria Amazon chegou a um passo de quebrar. Eu acho que poucas pessoas sabem dessa história, mas vários analistas, inclusive, mandaram vender na época. E eu acho que foi aos 46 do segundo tempo que eles conseguiram vender um bond conversível a termos ridículos, e isso manteve a empresa viva, tá? A Cisco também era um caso à parte. Todo mundo tinha ações da Cisco em 2000. Era um must-have, né? A internet estava crescendo rapidamente, então ter ações de uma empresa que fornecia equipamento para outras era um no-brainer. Apesar do PL da Cisco estar acima de 120, não tinha um analista que mandava vender ou manter. Todo mundo mandava comprar ou strong buy, né? Compra forte. É engraçado falar da Cisco, porque na época teve até um analista do Credit Suisse, que é o Paul Weinstein, que era um tiete da empresa, e ele acreditava que a Cisco ia ser a primeira empresa a atingir $1 trilhão de valuation, né? E ele previu isso, inclusive, em um dos seus relatórios. Em menos de 3 anos, as ações da Cisco já tinham caído 90%. Nunca se recuperaram. E a Cisco se deu até relativamente bem. A Sun Microsystem, a Nortel, caíram quase 100%, né? E em 2007, foi a vez de um novo time de empresas campeãs, que eram as Four Horsemen, que era a Apple, Research in Motion, que ninguém sabe mais dela, Google e Amazon. E o interessante na época é que quando as ações começaram a cair, quando o S&P começou a cair,
muita gente correu para esses nomes, né? A Google e a Amazon chegaram a fazer novas altas com o S&P em baixa. Mas quando o bear market terminou, essas duas ações já tinham caído mais de 60%, tá? No ano passado, foi uma vez das FANGs, que é o Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, que ainda estão sendo negociados a múltiplos ridículos, mas ninguém está prestando atenção. As pessoas continuam comprando essas ações, falando que não tem alternativa, né? E hoje é a vez das ações de tecnologia e biotecnologia. Eu acompanho várias como indicador da insanidade e todas, absolutamente todas, sem nenhuma exceção, já estão mostrando queda de pelo menos 20%, algumas já mais de 50%, desde o pico atingido aí há algumas semanas, tá? E são empresas grandes, Tesla, Zoom, Peloton, Palantir, os ETFs da ARK e várias outras, tá? Esse foi o setor que puxou as bolsas até aqui e que está atraindo o varejo. A tendência do pessoal de correr atrás desses grandes nomes no final de um bull market, perto de um topo de mercado, não cansa de me surpreender, Fernando. O risco está continuando... Ninguém está considerando risco, mas toda notícia é boa e as que não são recebem um spin positivo. Então, eu só queria pedir a todo mundo para tomar cuidado com os investimentos agora. Esse não é um mercado para brincar. Desculpa, Fernando, eu acho que até exagerei aqui, eu falei demais, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade, tá? Eu falei no ano passado que a gente estava tirando o pé do acelerador, mas não freando. Agora a gente está freando, tá? Eu sou fiduciário, eu tenho a obrigação de apontar esses riscos quando eu vejo. E esse é, de longe, o mercado mais disfuncional que eu já vi. Aí a gente tem o nosso... Parece aquele filme Inception, né? Que a gente vê a nossa conversa dentro da conversa aqui, né? Mas, pessoal, acho que é uma boa introdução para a gente começar a apresentação do Marcelo. Mas eu só queria fazer alguns disclaimers aqui que é importante. Primeiro, o nosso objetivo aqui não é assustar ninguém e apenas fazer clickbait ou algo disso. É realmente com o objetivo de ensinar, de alertar. Não é para ninguém sair amanhã correndo e vender tudo, se esconder debaixo das montanhas e comprar armas, ouro e manteiga. Não é assim que funciona. Mas é importante entender o momento ímpar dos mercados, da economia mundial. E ninguém melhor do que o Marcelo, com a experiência que tem, que já viu isso antes, para trazer uma série de dados, de argumentos, e cada um vai ter que pensar também com a própria cabeça e assimilar, e depois disso tomar suas próprias decisões. Mas esse é o nosso objetivo, é ensinar e alertar sobre tudo. Fernando, eu acho que esse assunto é super importante, não tem muita gente falando sobre isso, e inclusive o último slide da apresentação eu vou falar por que não tem muita gente falando sobre isso, mas continuando com o seu disclaimer aqui, eu corroboro com absolutamente tudo que você falou, e eu queria complementar um pouquinho. Claro. Eu não sou analista macro, o que eu vou falar aqui é somente a minha opinião sobre os mercados, eu posso estar completamente errado. Então, para quem estiver ouvindo isso, por favor, não tome nenhuma decisão de investimento com base nisso aqui, tá? Procure usar isso aqui como mais uma fonte de informação. Perfeito. Posso botar aqui a apresentação no ar? Por favor. Vamos lá. Então, tá aí na tela. O título é sugestivo, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem um disclaimer que eu já fiz, se você quiser passar para a próxima página. Dessa vez é diferente. Esse é o título que eu pus na página, eu acho o título fantástico, porque eu converso com muito gestor, muito analista aqui da Austrália, de Singapura, Londres, Nova York, e eu começo a conversar com eles e exponho os meus medos, e todo mundo fala, não, Marcelo, dessa vez é diferente, dessa vez o Fed não vai deixar nada acontecer. Eles falam, olha, é impossível o mercado cair, porque o Fed não vai deixar acontecer, e dois, porque a taxa de juros está muito baixa, então você tem que correr para as ações.
E eu terminei de ler esse livro aqui na semana passada, chama The Go-Go Years. É um livro super interessante, ele conta sobre os excessos da década de 60 que culminaram com o crash de 69 e 70. E eu retirei essa frase do livro, e eu fiz uma tradução aqui bem meia boca, mas eu gostaria de ler essa parte, Claro. porque eu acho que ela se encaixa muito bem no que a gente está vivendo hoje. Vamos Eu lá. estou falando aqui, ó, antes do crash de 29, os gurus do mercado afirmavam que não poderia haver outro pânico como o de 1907 por causa do Fed. Antes do crash de 69 e 70, uma outra geração afirmava que não era possível haver mais um pânico como o de 1929 por causa do Fed e da SEC. Em ambos os casos, um grande crash ocorreu cerca de 8 anos antes, em 21 e 62, seguido por um período de forte especulação. Fernando, se a gente substituir as datas e colocar 2000, 2008 e agora 2021, eu acho que elas se encaixam perfeitamente, tá? Eu vou falar mais aqui sobre as experiências, sobre o lado financeiro da coisa. Eu toquei um pouquinho no assunto da parte econômica no vídeo que você acabou de passar, e você já fez vários vídeos falando da parte econômica, onde que a gente está. Então eu vou tocar esse assunto um pouco mais do lado da parte financeira, que eu acho que vai dar vai ser uma mudança legal para as pessoas, tá? Posso passar aqui? Pode, por favor. E vamos lá, quem que eu acho que é o culpado de tudo isso que a gente está vivendo hoje, dessa bolha toda no mundo? Esse honorável senhor aqui, que é o Alan Greenspan. Para quem não conhece, ele foi presidente do Fed de 87 a 2006. E de longe, ele começou com essa ideia de controlar os mercados e acabar com ciclos financeiros e ciclos econômicos, né? Apelidado de The Maestro. Na época ele ganhou o apelido de maestro porque ele regia a economia, né? Então a economia esquentava, ele aumentava a taxa de juros e diminuía o ritmo, ou se a economia esfriasse, ele abaixava a taxa de juros, a economia voltava ao ponto ideal, e todo mundo acreditava que ele realmente tinha acabado com os ciclos econômicos, né? Então a gente estava entrando num período agora para sempre de crescimento econômico, e não precisa de olhar o risco, porque o Greenspan é a put do Fed, né? Que na época era a Greenspan put, né? Agora virou a put do Fed, porque obviamente a influência ruim que ele teve em cima de todos os outros presidentes depois dele. Mas para quem não estava na época, o que começou como um crash na Rússia e acabou afetando um fundo muito grande nos Estados Unidos, o Long Term Capital Management. Então, para evitar que uma meia dúzia de amigos do Greenspan, entre eles Goldman Sachs, JP Morgan, etc., os suspeitos de sempre, para evitar que eles tivessem um prejuízo, o Greenspan, então, primeiro ele aportou quase 4 bilhões de dólares no Long Term Capital Management, e depois ele abaixou a taxa de juros nos Estados Unidos. E no que ele fez isso, um setor que estava indo muito bem, que era o setor de internet, subiu quase que na vertical, né? Antes dele abaixar a taxa de juros, o Nasdaq estava na faixa de 1.000 e poucos pontos. Um ano e meio depois, o Nasdaq já tinha passado de 5 mil pontos, já tinha mais que triplicado o valor de mercado. E aí, poxa, culminou que, como toda bolha, não consegue se segurar, e ela acabou estourando, e o Fed, então, resolveu abaixar a taxa de juros, né? E ele abaixou a taxa de juros para 1%. Então, para salvar um setor que acabou sendo prejudicado por uma decisão errada dele de salvar meia dúzia de amigos, ele acabou inflando uma bolha muito maior, que foi a bolha financeira e imobiliária que estourou em 2007, 2008, que todo mundo conhece. Daí, para resolver esse problema que o próprio Fed criou de novo, eles tiveram uma decisão, assim, jamais vista, que é abaixar a taxa de juros, né? Quem diria que eles iam fazer isso? Só que dessa vez eles abaixaram a taxa de juros para 0, e ainda começaram com os programas de QE, de Operação Twist e tudo mais, que estão aí até hoje.
E essas palavras nem são minhas, criou a bolha de tudo, né? Hoje tudo tá errado, a gente olha a taxa de juros, e eu vou falar mais sobre a taxa de juros no final, mas a taxa de juros é a régua com a qual todo mundo mede os investimentos financeiros, e se essa régua está quebrada, de repente todos os seus investimentos vão tá errados. Enfim, é importante a gente saber como tudo isso começou. Então, na minha opinião, o Greenspan é o maior culpado de tudo isso que a gente está vendo hoje. Claro que o Bernanke fez pior, claro que a Yellen também, claro que o Powell está fazendo muito pior hoje, mas eles têm uma inspiração muito clara que começou lá atrás com uma pessoa que achou que ia dominar os ciclos econômicos, né? Se você puder passar para o próximo, falar sobre as características da bolha. Primeira óbvia, ela nasce no final de um bull market, né? Nunca no começo, no meio. E por que no final? Porque no final o pessoal já está com aquela tendência de achar que tudo está indo bem para sempre, que o Fed vai socorrer todo mundo sempre que for necessário, né? E eles começam a projetar aqueles lucros que estão nas máximas históricas para os próximos 5, 10 anos. E, obviamente, o negócio sai da realidade. E o único problema que as pessoas têm é de não participar. Então, tem um FOMO muito grande, né? E os preços acabam subindo na vertical. É um negócio impressionante. E como eu brinquei no último vídeo aí que você acabou de mostrar, a pior sensação é ver seu vizinho ganhando dinheiro e você não, né? Eu até brinco com o pessoal da L2 com a piada do Fund Manager e o gênio da lâmpada, que o Fund Manager está andando na rua, ele tropeça numa lâmpada, e ele esfrega, sai um gênio lá e fala: meu amo, você me libertou, eu vou te dar o que você quiser, você pode escolher uma coisa que eu vou te dar. E aí o Fund Manager fica pensando: pois, eu quero mais performance, eu quero dinheiro, eu quero uma ilha, ouro, o que eu quero, né? E aí o gênio fala: olha, só tem uma pegadinha, o que você pedir, eu vou dar para o outro Fund Manager em dobro. Aí ele fala: ok, agora mudou tudo. E aí ele pensa, vira para o gênio e fala: eu quero que você fure um olho meu. Então, a pior sensação é você ver os outros ganhando dinheiro e você não, né? Então, isso acaba te obrigando a entrar no jogo, e é um jogo que tem um final muito triste, né? O próprio presidente do Citibank, há alguns anos, falou: olha, é claro que tem uma bolha, eu sei que tem uma bolha, mas enquanto a música estiver tocando, a gente tem que dançar, né? Enfim, esse é um problema. Outra coisa é a participação do varejo. O varejo normalmente é o pessoal menos educado financeiramente, que entra nos últimos estágios, porque justamente ele não aguenta ver o vizinho dele continuar falando que está ganhando dinheiro. E você tem um feel-good factor muito forte. Você realmente se sente muito bem, é uma sensação maravilhosa. Eu sei disso porque eu participei da bolha de 2000. Eu nunca falei isso aqui para você, mas em 98 eu montei um clube de investimentos no Brasil. Eu achei que o momento foi propício, o preço das ações estava lá embaixo, né? E esse clube, poxa, rendeu mais de 220%, foi um grande sucesso. Para ações brasileiras. Ações brasileiras, só brasileiras. E aí eu tinha passado, eu encerrei o clube, retornei o dinheiro para os investidores. No final de 2000 eu ia começar meu MBA lá na Espanha. Então eu tinha um pouquinho de dinheiro no bolso, bastante tempo livre. Falei: eu vou para os Estados Unidos, vou ver o que é esse negócio da internet lá, né? E chegando lá, eu conheci muita gente, eles acabaram falando para mim de uma empresa chamada Priceline. E o motto dessa empresa era Name Your Own Price. Ou seja, a ideia era o seguinte: olha, se o avião tem uma poltrona que não foi vendida e ele decola, aquela poltrona, aquele assento está perdido para sempre, nunca mais vai conseguir recuperar aquele dinheiro. Então é melhor o avião vender em vez de vender por $500, vender por $300, ou o que seja, porque pelo menos ele tem alguma receita com aquele dinheiro, com aquela poltrona, né? E eu usei os serviços dele, adorei, e tinha um tanto de amigo comprando ações da Priceline. E eles falaram: Marcelo, o negócio é simples, ó. Você compra 40 e poucos, quando chegar nos 90 e poucos, você vende. É fácil assim. Falei: tá bom. Aí eu coloquei um pouquinho de dinheiro a 40 e poucos.
seguro e certo como vem um dia depois da noite, o preço foi para 90 e poucos. Eu vendi, dobrei meu dinheiro e tal, e o preço continuou subindo, foi para uns 120, 100 e pouquinhos depois. E eu falei, poxa, devia ter segurado, a empresa é boa mesmo, eu já usei os produtos dela, é realmente interessante e tal. Pouco tempo depois, a ação voltou para os 40 e poucos, e eu comprei de novo, só que dessa vez eu tinha o dobro de dinheiro, ótimo, então eu ganhei mais ainda. Pouco tempo depois, ela voltou para os 40 e poucos de novo. E aí eu falei, esse negócio tá dando certo. E não é que eu não... Bom, você já sabe até o final o que aconteceu, né? Dessa vez eu coloquei 1 tonelada de dinheiro, eu trouxe mais dinheiro do Brasil, investi pra caramba lá, e eu acabei vendendo essas ações a cerca de $4, $5, um negócio horroroso. Então, eu devolvi o que eu ganhei com juros, correção, multa e tudo mais. Mas enfim... E não é que eu não sabia que tinha uma bolha, era lugar comum isso. Vários investidores muito famosos estavam falando que tinha uma bolha, eu conseguia ver que tinha uma bolha, só que eu falei, putz, vou sair antes dela estourar. O próprio George Soros, ou aliás, o Stanley Druckenmiller, que na época era do George Soros, né, do Quantum Fund, aliás, não sei se era mais Quantum Fund, mas ele conta também que ele achava que era uma bolha, mas aí acho que foi em fevereiro ou março, um pouco tempo de estourar, ele tinha recém-entrada porque ele achava que ia seguir subindo e tomou um tufo. Era o que eu achava também. Eu falei, isso aqui vai estourar lá mais para o final do ano, quando todas as bolhas estouram, então eu ainda tenho tempo para ganhar mais dinheiro, tá fácil, eu vou ganhar. E é uma, sabe, aquele feel good factor, quando o negócio está caindo, é péssimo, porque aí a ação cai de 40 e poucos para 30, você já começa a se sentir mal. E muita gente ao redor continua bullish, continua, nossa, agora de 30 para 90, vai triplicar, agora tem mais chance ainda de ganhar. E tinha gente pegando dívida para fazer isso. Graças a Deus eu não fui um deles, mas... e aí cai para 25, você começa a sofrer, aí o negócio volta para 30, você fala, agora vai, de repente, bum, cai para 20. E no final, já estava quase na hora de começar meu MBA, eu falei, olha, eu não aguento, todo dia eu olho para a tela, tá caindo 5%, 10%, eu estou passando mal já, eu vou vender isso aqui, esquece, pronto. Eu perdi muito dinheiro, relativamente, né, para o que eu tinha na época, mas eu aprendi a lição, então nunca mais bolha nenhuma me pegou, Fernando. Então, 2008 eu passei em Column, 2018 também, ano passado, e essa próxima que está por vir, na minha opinião, eu também acho que eu vou passar em Column, tá? E espero que aconteça com mais gente também. Outra característica é que vem uma série de novos investimentos de qualidade, no mínimo, duvidosa, tá? Então, empresas que não têm a menor pretensão de dar lucro, que têm um business plan muito mal feito. No caso, hoje, você tem essas Nikola, a própria Tesla, que, poxa, a gente já falou sobre ela, e os SPACs e tudo isso, sabe? Normalmente, eles não aparecem aí quando o mercado está normal, eles aparecem em períodos de bolha, porque aí o controle de risco vai pela janela e todo mundo acredita na história, né? Outra característica é que as notícias ruins nunca são tratadas como notícias ruins. Ou o mercado completamente descarta as notícias, ou pior, ele flipa para ser uma notícia boa. Então, desemprego está aumentando. Que bom, os juros vão ficar mais baixos por mais tempo, então vão comprar a bolsa. Tudo é uma desculpa para comprar. Buy the dip. Buy the dip funciona quando a economia está indo bem e os lucros são crescentes. Então, se tem um dip, é uma oportunidade para comprar. Mas, quando a gente está num período de bolha, buy the dip é extremamente preocupante, porque você pode usar o meu caso pessoal com a Priceline. Você comprou a 40 e poucos, cai para 30, poxa, e aí, o que você faz? Você comprou, cai para 20, cai para 15, você vai comprando o dip, e o dip vai cada vez ficando pior, né? Mais lá para baixo. Vai abraçando o capeta. Vai abraçando o capeta, com certeza. E outra coisa também que é comum observar no final de um período de bull market, bolha, é o breadth do mercado. Breadth nada mais e a gente vai dar um exemplo no slide a seguir, na verdade,
Mas nada mais é do que o número de empresas que estão subindo pelo número de empresas que estão caindo na Bolsa. Então, a gente vai ver que cada vez menos empresas conseguem manter o índice num número razoável aí, o que dá falsa impressão de segurança para os investidores, tá? Perfeito. E por fim, nos estágios realmente finais, aquelas empresas que eu chamo de IFE, que são aquelas de qualidade duvidosa, começam a performar pior do que as blue chips. E isso é um sinal amarelo de todo tamanho, porque como essas empresas têm um beta maior do que as blue chips, e o mercado ainda está subindo, era para essas empresas subirem mais, mas elas começam a subir menos, ou não subir, ou até mesmo cair, tá? E a gente vai ver um exemplo disso no próximo slide, se você puder passar, por favor. Eu não sei se está claro aí, mas eu coloquei o que aconteceu na bolha da internet em 2000, e eu coloquei 2 ações e um índice, tá? Eu coloquei a Pets.com, que foi a empresa mais famosa da época nesse sentido, né? De absurdo. Ela está aí em branco. Eu coloquei a Cisco, que era a empresa mais famosa da época e era realmente uma empresa de verdade, que está em azul. E tem o índice S&P, né? Que está em vermelho aí. Então, aqui o período começa em 2000. 2000. E o que eu estava mostrando aí para as pessoas é exatamente que as empresas de qualidade duvidosa começam a performar pior do que as outras. A gente pode ver que a Pets.com já tomou um tombo absurdo e a Cisco e o S&P continuaram fazendo novas altas. Alguns meses depois, a Cisco começou a cair e o S&P continuou fazendo novas altas. E alguns meses depois, o S&P aí resolveu cair, todo mundo caiu. E a gente vê o que acontece. A Pets caiu 100%, a Cisco caiu quase 90% no período, né? E o S&P caiu 50%. Então, ninguém passa incólume, tá? Mas se você for investir durante uma bolha, pelo menos você sabe quais vão sofrer menos, né? Então, eu só quis pôr esse exemplo aí para as pessoas terem em mente o que acontece. E se a gente for para o próximo slide, eu listei aqui algumas das empresas que eu sigo e que atingiram as máximas no começo desse ano e onde que elas estão hoje. Então, tem a nossa querida Tesla lá, que já caiu mais de 30%. Pois eu até, assim, eu tô anotando perguntas aqui, eu acho que a gente vai até a meia-noite aqui, mas eu sei que não dá, mas eu ia perguntar justamente isso. A Tesla é uma que já tá caindo, e várias outras. Aí o que eu tava pensando na cabeça aqui será que é o que você tá mostrando aqui, será que esse processo já não começou? Na minha opinião, já. Esse é o grande ponto da nossa conversa, né, Fernando? E não é só a Tesla, não. A Tesla está se dando até relativamente bem, mas olha a Nikola aí caindo 80%, o próprio Sim. Bitcoin. O Bitcoin, na verdade, deve estar caindo mais de 50% aqui das máximas. Sim, chegou a cair 50%, voltou. Eu peguei esses dados na sexta passada, então todos aí... Chegou a tocar 29 mil agora, 29, e aí voltou um pouco, nem sei como é que tá nesse momento. Mas, verdade. Até um parênteses aqui, uma pergunta. Você teve Bitcoin no fundo e saiu em que preço? Você se lembra? 40 e poucos mil dólares. Então se vê, né? Você tá já... Eu ainda vi o Bitcoin chegar nos 60 e poucos e eu ficar... Não, tá bom, já quadrupliquei o dinheiro, tá bom. Não vou... Já tá bom, né? Tá bom. Mas vamos lá, desculpa, tô te interrompendo, vamos lá. Não, mas olha, eu acho que é um bate e volta aqui, a gente pode ir conversando, mas se você vê, todas essas empresas de qualidade duvidosa já tem quedas aí bem significativas. E se você for lá para baixo na tabela, você vai ver que a Apple está caindo só 10%, a Amazon está caindo só 2%, a Alphabet e o Facebook caindo 1%. Então, essas empresas ainda não começaram a cair, que é aquilo que eu te falei. Primeiro, as empresas de qualidade duvidosa começam a sofrer,
depois as empresas mais sólidas, né? E por último, cai o mercado inteiro, cai os índices e tudo mais. Sim. Então, sim, eu acho que a gente já está numa hora que, por isso que eu estou te falando, eu já passei por bolhas antes, eu apanhei pra caramba em 2000, e aprendi a lição, né? O importante é você apanhar muito cedo, que você consegue assimilar o golpe e nunca mais repete, né? Com sorte. Claro. Então, eu estou vendo a mesma coisa que 2000, eu estou vendo agora. O pessoal está extremamente tranquilo com relação a isso e eu estou começando a ficar preocupado. E as pessoas estão achando, poxa, mas caiu, uma oportunidade de compra. Pode ser, eu posso estar errado também, né? Claro, mas, enfim, eu acho que o risco-retorno não compensa. No próximo slide, eu mostro uma série de gráficos onde que a gente está hoje. E só para mostrar o que está acontecendo aqui. Em branco, a gente tem o índice Standard & Poor's. Em azul, perfeito, a gente tem o balanço do Fed. Então, a gente consegue ver aí que em 2008, quando veio a crise financeira, o S&P caiu e o Fed começou a aumentar o balanço dele. E aí conseguiu fazer com que o S&P subisse. 2018 teve problema também, no ano passado teve problema também. E o balanço do Fed continua subindo, e o S&P também. E eu acho que esse é um problema muito grande, que é o moral hazard, né, Fernando? As pessoas acham que o Fed eles acham que não pode acontecer de outra maneira, porque o Fed está dando todo o suporte ao mercado. A gente já viu o Banco do Japão fazer isso, ele está fazendo isso há 30 anos, o Nikkei nunca mais bateu no recorde que teve em 89, né, no auge da bolha japonesa. E o Banco do Japão está comprando ETFs. O Banco do Japão é hoje o maior detentor de ações do Nikkei, né? É inacreditável. E taxa de juros está muito baixa no Japão, de vez em quando ela vai para o negativo, e já está assim há anos. E ainda assim o Nikkei nunca mais voltou para as altas. Então, para os recordes que ele atingiu há 30 anos. Então, essa questão que as pessoas acham que o Fed tem... Que existe a put do Fed, é bom tomar cuidado, é bom a gente pegar a responsabilidade para a gente e não confiar que um banqueiro central, que nunca teve que ser eleito, que mexe com a taxa com o preço mais importante do mercado financeiro, né, que é a taxa de juros, vai nos apoiar nessa. Uma pergunta, até um pouco de advogado do diabo, sim, que eu concordo que nenhum banco central consegue evitar um crash. E a história está aí. Não importa a ajuda que eles deram, os crashes ocorreram no passado. Mas o que por exemplo, o gráfico do S&P aqui demonstra é que ocorre o crash, mas o mercado volta. E aqui está voltando com tudo. Será que a gente não pode ter um novo crash depois de alguns meses ou anos? O mercado vai voltar de novo e talvez retome as novas máximas? Eu sei que, para já responder a minha pergunta, eu sei que o Nasdaq demorou 15 anos para voltar à máxima, né? Foi só em 2015. O Nikkei está há 32 anos e ainda não voltou para a máxima. E o Banco do Japão está comprando ações lá. O Banco do Japão, se não me engano, tem quase 60% de todas as ações listadas no Nikkei 225. Não são as ações, se eu não me engano, são os ETFs. Os ETFs têm 80%. Então, é um absurdo. E eles estão comprando o que eles podem e ainda assim não conseguem. Então, eu acho que essa política funciona até o dia que para de funcionar. Então, não é uma coisa que eu gostaria de apostar, sabe? E outra coisa, se eu tiver certo e tiver um crash mesmo, todo mundo vai ficar feliz de não ter pego a queda. E aí a gente pode acessar a situação logo em seguida e falar, olha, vale a pena entrar? Não vale? Então, o importante é escapar das quedas. Se você consegue escapar das quedas, o que sobrar é lucro, né? Aí o pessoal vai, até antes de passar para o próximo slide, uma réplica que o pessoal costuma fazer, acho que foi o Peter Lynch que falou isso. Mas teve mais dinheiro perdido se preparando para a correção do que realmente perdendo durante a correção, né? Correto. Sim, mas uma coisa é uma correção de mercado. Você achar que o mercado vai corrigir 5%, 10%, está um pouquinho caro, não está caro, etc. Outra coisa é você ter características explícitas de bolha,
com todas aquelas coisas que eu enumerei no segundo ou terceiro slide que a gente passou, com aquelas características. Sim. Absolutamente tudo está em voga hoje, sabe? Qualquer lado que você olha, você vê uma bolha, e isso raramente tem um final feliz. Eu não estou falando que amanhã vai cair 30% do mercado, nem nada disso. O que eu estou falando é que o risco-retorno realmente não vale a pena. Mas eu concordo com o Peter Lynch. Eu acho que ficar tentando adivinhar o mercado é um jogo que você sempre vai perder. E se você ganhar uma vez ou outra, vai ser mais sorte do que skill, né? Então, agora, uma coisa é tentar adivinhar o mercado, outra coisa é olhar claramente para o mercado e ver os sinais de bolha e tentar se proteger dela. Perfeito. Quer que eu passe para o próximo aqui? Por favor. Outro indicador, esse aí é o chamado Buffett Indicator, que ele normalmente pega a capitalização bursátil do Wilshire 5000 e divide pelo PIB. No crash que eu falei antes, 69, 70, esse índice chegou a 87%, que era extremamente caro. No auge da bolha da internet, que foi a maior bolha da história até então, ele chegou a 160%. Esse último dado que eles publicaram semana passada estava em 209%. Mas fazendo uma conta de padeiro aqui, sem nenhum ajuste, usando os dados da Bloomberg aqui, eu cheguei a quase 230% de corporate equities para o PIB. Então, olhando esse índice, e de novo, a gente não pode olhar um índice só como se ele fosse o índice da verdade, né? A gente simplesmente usa vários índices para saber em que estágio do mercado a gente está. Isso já demonstra que através desse índice a gente consegue ver que tem uma bolha. Esse índice está 3 desvio padrão acima da média histórica. Isso não é normal. Se a gente for para o próximo... Eu tô aqui estático olhando para ele aqui parado, que realmente impressiona. Você olha ali 2020, é uma linha reta quase, sabe? É muito rápido. Então, mesmo os outros períodos que esticaram, não houve com essa rapidez, né? Exatamente. Então, vai chegar uma hora que o pessoal vai cansar. A gente vai ver no próximo slide também da Advisor Perspectives por que as bolsas estão subindo tanto. Se a gente olhar a conta margem, que é o volume de dinheiro que as corretoras e bancos emprestam para os investidores para poder participar da euforia, a gente está vendo que a gente está na máxima histórica. De novo, 2000 ficou lá para trás, 2008 lá para trás, 2018, que foi bem alto também, já era, e a gente está atingindo novos recordes. E a gente pode ver a correlação da dívida com o S&P é enorme. Vai chegar um dia que não tem mais de onde o cara pegar dinheiro emprestado e o último comprador vai comprar a ação e não vai ter mais para quem vender. E aí a gente vai ver essa montanha de dívida se desfazendo no caminho abaixo, né? Que é o que normalmente acontece. E que acaba acelerando a venda, né? O cara precisa cobrir margem, vende o que tem. Correto, exatamente. Vamos pro próximo. Shiller PE. Próximo slide, para quem quer olhar o Shiller PE, que é o Cap Ratio, né? Ele ficou famoso por causa do Shiller, mas é o Cyclically Adjusted PE. Ele normalmente pega os lucros dos últimos 10 anos, ajusta pela inflação e calcula dessa maneira. De novo, a gente está vendo que não está na máxima histórica, a máxima histórica foi em 2000, mas a gente está no dobro da média. A média aí está na casa dos 20, a gente está em quase 40 hoje, muito acima do que estava em 1929, tá? De novo, não é um bom momento para se investir pensando no longo prazo. Perfeito. Se a gente for para o próximo... E, basicamente, é o que eu estava falando com você antes. A régua está quebrada, né? Um tanto de burocrata que define arbitrariamente qual que será a taxa mais importante do mundo, qual que é o custo do dinheiro. E eles estão brincando de acertar qual que vai ser a taxa exata para manter a economia do jeito que está. E é até engraçado, Fernando, e a gente pode discutir sobre bancos centrais depois, mas...
você tem um tanto de burocrata definindo qual que vai ser o custo do dinheiro. Acho que nem na União Soviética tinha uma coisa dessas, porque é impressionante, mas as pessoas estão tranquilas, né? Não, deixa o Fed sabe o que ele faz. Sendo que o Fed nunca acertou nenhuma previsão, nunca conseguiu ver nenhuma bolha. É impressionante, ele tem uma credibilidade inabalável, apesar de nunca ter feito nada para conseguir isso. Muito pelo contrário, ele fez tudo para destruir. É o pior track record e ainda assim o pessoal tem confiança. Inacreditável, né? Mas enfim... Só um parênteses para corroborar, ilustrar esse ponto. Eu fiz um vídeo, fiz uma série agora de 4 vídeos, terminei ontem, sobre por que o Fed está encurralado e não consegue subir os juros. E aí eu mostrei, uma das coisas que eu mostrei foi o famoso dot plot, que é a projeção de longo prazo da taxa de juros, e que eu mostrei lá em 2014, dezembro de 2014, e que eu vi eles projetando juros em 13,5%, 4% no longo prazo. E por toda a análise que eu tinha feito, eles diziam, olha, é impossível ele conseguir chegar nisso, se ele chegar nisso, ele quebra o sistema bancário, a economia como tudo, não vai chegar nem a pau. Mas essa era a projeção dos membros do Fed. E aí chegou agora, em 2021, eles já ajustaram, e a projeção de longo prazo é no máximo 2,5% até um pouco. Mas, realmente, eles erram constantemente, mas ainda assim usufruem de enorme credibilidade. Chocante isso, chocante. Deixa eu botar de volta aqui. Se a gente for para o próximo slide, isso aqui eu peguei 2 ETFs aqui da Vanguard, uma de Growth e dividi pela de Value, só para a gente ver que Growth estava... É o IWM sobre o IWO, não é? O IWO sobre o IWO, eu sempre esqueço. Eu posso pesquisar aqui para você. Não, é o VUG. Tá. E o VTV. Esse teclado é o da Bloomberg, né? É o da Bloomberg. Só pelo som da tecla eu já sabia. O meu sócio acha que eu bato muito forte no teclado, mas não é verdade. Mas vamos lá, diga o gráfico aqui. De qualquer jeito, se a gente olhar, muita gente falou que houve uma rotação aí no começo do ano de growth para value, né? E realmente a gente consegue ver isso claramente através das ETFs. Realmente o growth performou muito pior e o value performou muito melhor. Mas agora essa rotação já acabou. O growth tomou a dianteira de novo. E eu começo a desconfiar que era aquela liquidação de empresas IFI que aconteceram, e agora as empresas como Amazon, Alphabet, etc., estão retomando aí a liderança do mercado. Então, de novo, esse é um sinal de alerta para quem está prestando atenção, tá? E o penúltimo slide é até engraçado. Eu peguei o Chicago Board of Exchange, o volume semanal de call options. Ele está quase que 4 vezes mais do que a média histórica. Então, eu peguei de vários anos e olha o que tem gente comprando de opções de compra aí. É um volume, assim, absurdo, assustador. E não tem ninguém prestando atenção nisso. Esse tipo de movimento acontece normalmente no auge de bull market, e olha o tanto que esse bull market está desproporcional, né? Tá ridículo. E eu só queria o último slide, Fernando, para causar polêmica e receber mais e-mails de colegas me xingando. Por que ninguém chama bolha de bolha? E basicamente tem uma festa muito boa, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro, ninguém quer sair. E quem que vai ser o estraga prazer de falar que a festa está chegando ao fim, né? Para os governos é tudo ótimo, porque eles estão ganhando mais dinheiro, estão arrecadando mais com imposto. Os empresários estão vendo o preço das ações das quais eles são donos subirem, então eles estão super felizes. Diretores e os executivos estão recebendo bônus maravilhosos. Poxa, o cara vai continuar na mesma. E o público em geral tem o feel good factor, né? E eu já fui infectado por ele em 2000 e eu te falo que é muito bom. E você não quer sair dessa festa. E além disso, você tem um risco de carreira muito grande. Então, para alguém como eu, que é um fund manager, se você chamar bolha de bolha e você tiver errado,
você está perdido na sua carreira, né? Porque você nunca mais arruma um emprego. Você vai, sabe, você vai perder assets under management para um outro que vai performar muito melhor, que vai continuar comprando as mesmas coisas que estão funcionando e vai se dar muito melhor que você. E como eu falei, né, dos fund managers e do gênio, você sabe que a pior coisa do mundo é o cara se dar bem e você não. Então é um risco enorme que a pessoa corre. E por último, é um risco de negócio. Nenhum banco ou corretora vai gritar topo no topo, porque ele vai perder follow-ons, IPOs, M&As e todo esse tipo de negócio. Então, a gente vê o topo passar, ninguém levanta a bandeira vermelha. Eu estou levantando, eu acho que a gente está bem perto de um topo. É difícil saber quando que a festa vai acabar, ninguém sabe, não, mas eu acho que a relação risco-retorno hoje não é boa para o investidor de longo prazo, tá? Basicamente, era essa essa a conclusão final. Muito bom. Realmente, assim, os sinais estão por todas as partes e talvez a gente olhe daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente reflita e diga, cara, era tão óbvio, como é que todo mundo ignorou? E acho que é por esses argumentos finais que você traz que é difícil querer abrir o olho, ou mesmo que abrir o olho, querer deixar de participar, né? Isso. E, de novo, no meu caso, em 2000, eu sabia que tinha uma bolha. Era muito claro que tinha uma bolha, mas você se acha mais esperto e você vai sair antes dela estourar. Ou assim eu pensava, né? Mas claro. Quando está ali no meio, não dá. O negócio acontece tão rápido e todo mundo continua super bullish do seu lado, acreditando, vai, e nunca vai. Então, é bom tomar cuidado nessas horas. E aí, como é que se protege disso? É não participando, é ficando mais líquido, tendo investimentos em renda fixa curta, tesouro americano, títulos soberanos, caixa, puts? Qual é que é a forma melhor de proteção? Olha, todas vão te dar uma proteção, né? Vai de acordo com o nível de risco que você queira correr. Shortear ações eu não recomendo de jeito nenhum. Tem um conhecido meu que no ano passado ele estava shorteando ações da Kodak e ele achava que a Kodak é uma empresa quebrada, não tinha mais futuro, realmente estava largada e ela estava na faixa dos $2 e pouquinho e tal. E ele colocou 5% do fundo dele em shorts Kodak. No dia seguinte, acho que o governo Trump concedeu milhões de dólares para a Kodak, para ela começar um novo parte de research e tudo mais, e a ação saltou para 30 e poucos. Então, o cara teve uma perda de mais de 70% no fundo dele, acabou o fundo dele, o cara quebrou, nunca mais vai conseguir levantar dinheiro por uma posição dessa. Então, eu não recomendo que ninguém faça short de ações, a não ser que seja um investidor profissional que saiba muito bem o que esteja fazendo, tá? Mas para o investidor normal, eu acho que só de não participar da folia já é um ganho. Lembra, o Nasdaq saiu de 1.500 na época que o Greenspan abaixou a taxa de juros, foi para mais de 5.000. 2 anos e meio depois, ele já estava nos 1.500, ele já estava em 1.200 e alguma coisa. Então, ele devolveu tudo e mais um pouco, né? Então, eu acho que só da pessoa não participar no momento de euforia, eu acho que ela já tem um a mais ali, porque você vai preservar seu poder de compra e você vai poder comprar as mesmas ações daqui a mais para frente a um preço melhor. Claro, se eu estiver certo. Pode ser muito bem que eu esteja errado, né? Pois é, esse é o ponto. Eu quero tentar pressionar você onde que você pode estar errado, porque acho que é importante a gente também ter esse processo de introspecção e tentar ver, cara, onde é que eu posso estar errando, onde é que está a falha aqui na análise. E uma delas pode ser a questão de timing, porque isso pode durar esse cenário de euforia, de mercado disfuncional. E aqui até um disclaimer, assim, acho que é importante também frisar isso, né, Marcelo? Embora poucas pessoas alertem com essa clareza e com todos esses dados, sim que existem alguns investidores que têm falado sobre isso. O próprio Stanley Druckenmiller, que eu comecei falando sobre ele no início da nossa conversa, ele também já falou isso, que ele nunca viu nada igual.
Assim, é com as mesmas palavras, assim, é em ordens de magnitude acima do que já aconteceu no passado. O Michael Burry, também conhecido, tem falado isso. Ele volta pro Twitter, dá aqueles tweets bombásticos dele, daí logo depois apaga o tweet e some. Mas enfim, então feito esse parênteses, algumas pessoas estão realmente assustadas com tudo que está acontecendo e abismadas. Mas isso pode durar mais tempo. E aí a pergunta, né? E aí, pô, se dura mais um ano, se dura mais 2 anos, se dura mais 3 anos, como é que a gente se comporta? Como é que o investidor se comporta? Realmente fica só ali na arquibancada, vendo todo mundo dançando? Fernando, eu acho que sim. Eu acho que, infelizmente, sim. Não tem outra maneira, não. Eu não acho que isso demore mais 2, 3 anos, não, tá? De novo, o timing é difícil. Na verdade, é impossível acertar. E se você acertar, de novo, é mais sorte do que skill. Uhum. Mas da maneira que a gente está, não tem muito mais dívida para a pessoa pegar para poder comprar ações, não tem muito mais empresa ruim para você comprar e tentar ganhar mais dinheiro. Enfim, eu acho que não participar é a parte mais difícil, é uma parte mais psicológica até do investidor, que ele tem que falar, olha, eu sei que isso é insanidade, eu não vou participar disso, e fazer o que o Warren Buffett fez naquela época. O Warren Buffett ficou 2, 3 anos sem comprar ações, agora também, quem está comprando é o Ted, Todd e todo mundo. Mas o próprio Charlie Munger e o Buffett estão assim, não, a gente não vai comprar nada, não tem nada para a gente comprar. E você tem que realmente falar, olha, eu não preciso ganhar dinheiro todo dia, não é esse o objetivo do negócio, eu quero preservar meu patrimônio, eu quero aumentar meu patrimônio com o passar do tempo, e a melhor maneira de você aumentar seu patrimônio com o passar do tempo é escapar desses momentos de bolha, tá? Bolha não legal, perdendo patrimônio. Perdão? Não, o melhor forma de aumentar o patrimônio é não perdendo o patrimônio para começar. Essa de longe é a melhor forma, porque se você começa a participar nessa, você começa a ser levado. E é o que eu falei, você compra um negócio a 40, no dia seguinte ele está 30, depois está 25, e aí você fala, putz, a 25 ele está barato demais, e começa a sair boas notícias sobre ele, aí ele sobe para 30, você acha que vai, no dia seguinte cai para 20, e você nunca mais sai dele. E se você quiser vender também, dependendo do volume que você tiver comprado, lembra que na queda o volume desaparece, né? Então, você não vende 1% para baixo, 2% para baixo, você vai vender 15%, 20% para baixo. Então, é fácil no caminho para cima, mas na hora de sair é muito difícil. Então, é melhor você sair antes da festa terminar, é bem mais difícil, porque psicologicamente é challenging, mas se você conseguir, eu acho que você tem retornos muito melhores mais para frente. Ainda que essa bolha dure mais 2 anos, historicamente, quando a bolha estoura, ela devolve todos os ganhos e muito mais. Então, você só de não ter participado da folia, você consegue comprar alguma coisa mais barato mais para frente, tá? Claro. Deixa eu até botar aqui algumas perguntas que o pessoal mandou várias. Vamos tentar fazer bem objetivo aqui para responder o máximo possível. Primeiro aqui, se é possível disponibilizar o material da apresentação. Eu acho que sim, com os disclaimers de sempre. Por favor, Tá não sai espalhando, não fala que isso é a verdade definitiva. Isso é simplesmente a minha opinião e alguns dados de mercado, tá? Perfeito. Uma importante aqui também, ó, depois da última super quarta do Fed, o ouro é um ativo a ser afetado negativamente. Até a outra pergunta que chegou aqui também no link do YouTube, o pessoal perguntou sobre ouro e prata como um ativo de proteção. Qual é a sua visão sobre ouro e prata? Olha, Principalmente ouro. Eu tenho um pouco de ouro físico, eu não gosto das mineradoras de ouro. Historicamente, as mineradoras não dão dinheiro, ou se elas dão para um período muito curto. Porque eu acho que o que muita gente está apostando agora é a volta da inflação, o que eu não estou convencido, a gente já conversou sobre isso, não no Brasil, no mundo desenvolvido, né? Eu ainda não estou convencido que vai ter inflação, eu não estou falando que vai ter deflação, eu simplesmente não sei para que caminho que vai ser seguido. Mas se vier inflação, tá bom, vai ser bom para o ouro vai ganhar dinheiro. O ouro vai se valorizar, mas as mineradoras de ouro,
o custo delas, de petróleo, aço, sabe, salários e tudo mais, vai subir. Então, o lucro delas normalmente não acompanha. Tanto que GDX, GDXJ, vira e mexe, o ouro sobe, elas sobem um pouquinho, depois elas acabam voltando também. Sim. Eu tenho um pouco de ouro físico, mais para dormir tranquilo do que qualquer outra coisa, não é como especulação. Mas, honestamente, historicamente, a gente vê que quando a bolha arrebenta, e a gente viu no auge da crise no ano passado, por uns 6 ou mais pregões, o ouro caiu, e caiu bem. Forte. Então, eu não sei como proteção para uma crise dessas, eu não estou convencido, não. Agora, eu acho importante que as pessoas tenham um certo volume de ouro físico com elas para o longo prazo. Eu acho que no longo prazo, sim, o ouro é um bom guardião do dinheiro. Contra qualquer moeda, diga-se de passagem, né? Contra qualquer moeda, com certeza. Deixa eu botar aqui mais uma pergunta sobre o mercado de cobre. Não sei o quanto você entende do mercado de cobre, mas o pessoal está falando aqui, ó. Tenho visto muita euforia nesse tipo de ativo devido aos EVs, Electric Vehicles, usarem muito mais cobre do que os veículos atuais. Na verdade, só para complementar, e depois você responde, Marcelo, não é nem apenas EVs, mas é por toda a eletrificação da matriz energética, dos parques eólicos, dos parques solares, que também vão demandar muito cobre. Então, eu acho que toda essa agenda ESG, os investimentos em energias renováveis, demandará muito cobre. Acho que essa é um pouco da tese. Mas, enfim, o que você acha do mercado de cobre e investimento em cobre? Olha, eu não acompanho o mercado de cobre, mas eu ouço muita gente inteligente falar sobre ele, que realmente a demanda por cobre vai ser muito maior no futuro e não tem novas minas sendo desenvolvidas para suportar esse crescimento. Então, sim, talvez seja um bom investimento, mas eu, honestamente, não conheço, não acompanho. Só para ser um pouco advogado do diabo também, eu tenho uma exposição pequena no CPER, que é um ETF de cobre, mas ao contrário do urânio, que é a próxima pergunta, o cobre é um metal que ele pode ser reciclado e reutilizado, correto? Que eu saiba, sim. Tá. Mas o urânio, não. O urânio foi utilizado, acabou. Tem que realmente tirar mais urânio da Terra, né? Dá para ser reutilizado, tanto que o que o pessoal chama de lixo atômico, na verdade, verdade. É combustível. Você me falou a maior isso. parte dele é, inclusive, combustível nuclear. Tanto que a França, a Rússia, às vezes no Japão, eles reciclam parte disso. Agora, o custo para você reciclar é diferente. É melhor você pegar do solo e fazer tudo a partir dali. Mas dá. Eu acho que ambos dão. Então vamos lá. Então, pedindo aqui para você atualizar a questão, o posicionamento sobre o urânio, se ainda estamos realmente no início do movimento de upside. Qual a sua opinião sobre o desempenho das empresas exploradoras e mineradoras num possível cenário em que novos reatores propostos por Bill Gates entrarem em funcionamento em larga escala? E só corroborando a pergunta aqui, complementando a pergunta, num eventual crash do mercado, eu entendo que mesmo mineradoras de urânio vão sofrer bastante. Eu acredito que sim, Fernando. Eu honestamente acredito que vão sofrer. Tendo dito isso, eu não estou tirando nenhum centavo do meu dinheiro, muito pelo contrário, eu continuo investindo sempre. Eu acho que é um setor que está completamente largado, que apesar da performance fantástica que teve nos últimos 12 meses, aí, vamos dizer, acho que o nosso hedge fund já está subindo aí mais de 300% em dólar nesse período. E apesar disso, a gente continua investindo forte. O preço do urânio, na minha opinião, vai ter que dobrar a partir daqui, pelo menos dobrar, para equilibrar a oferta e demanda. Se vier um crash nos mercados, claro que eles vão sofrer, não tem a menor dúvida, mas eu não é aquele caso do Peter Lynch que você falou há pouco tempo. Eu não vou tentar vender agora, ser mais esperto de comprar mais para frente, porque é um setor que está tão desvalorizado, está tão barato, que se eu tentar vender agora, pode ser que eu nunca mais consiga comprar o volume que a gente tem hoje, depois do crash, se ele vier, né? Então, eu não vou nem tentar fazer isso.
Com relação ao Bill Gates, olha, se os reatores dele entrarem em operação, eles devem entrar em operação comercialmente falando a partir de 2027, se tudo der certo. Até lá, eu provavelmente já vendi todas as minhas ações de urânio, tá? 2027. A gente está falando em 6 anos a partir daqui. Então, eu espero que dê certo. De coração, eu acabei, por causa dessa tese de urânio, eu acabei me envolvendo com a energia nuclear. Eu sou hoje um apaixonado por energia nuclear. Eu acho que deveria ter muito mais energia nuclear do que tem hoje no mundo. Mas em 6 anos eu acho que eu não vou estar nesse trade mais não. Eu acho. Vai saber. Até para corroborar o ponto de que o urânio ainda é um setor, um investimento largado, eu botei aqui no Google Trends a procura pelo termo uranium desde 2004 no mundo todo. Ó, realmente ainda está longe do pico que foi ali 2015. Mas em termos de pico de valor foi em 2008 ainda, né? Foi 2008. Olha, hoje você consegue comprar todas as mineradoras de urânio por menos de 30 bilhões de dólares. Se você imaginar que o setor de ESG, de acordo com a Bloomberg, vai chegar a 53 trilhões de dólares em 2025, sabe, o urânio não é nenhuma fração, não é nem 0,5% disso. Então, ele tem um potencial incrível para ter ganhos fenomenais, na minha opinião. Mais uma ainda sobre o urânio aqui. Se o preço dele continuar subindo, é possível que em algum momento próximo, a partir de um certo nível de preços, haja um grande aumento de produção? Isso traria um teto para os preços, como aconteceu com o petróleo a partir da indústria de shale? Sim, sim. Absolutamente. Agora, lembra que uma mina de urânio demora cerca de 10 anos para entrar em operação, tá? A gente está falando num greenfield. Então, se o cara começar a trabalhar, se ele achar o minério hoje e começar a desenvolver a mina num país desenvolvido, a gente está falando aí que não vai chegar em produção antes de 2030 de jeito nenhum. E até lá o preço do urânio já foi para a estratosfera muito antes. São os ciclos das commodities, né? Então o cara para de produzir, e aí o consumo aumenta, e aí o preço tem que disparar para dar incentivo ao pessoal voltar a produzir, e o preço dispara e ele continua alto por um bom tempo, até que a produção se normalize ali e equipare ao consumo. E nesse caso, normalmente, imagina que o preço vá para 120 dólares, ou 150, ou 200, ou o que quer que seja, muita gente vai começar a produzir urânio. E aí, certamente, o preço vai cair algum dia, quando a produção se equiparar ao consumo, e aí a gente pode ver uma queda brusca no preço do urânio, como aconteceu nos últimos anos, né? Sim. Normal isso para as commodities. Aqui o Gabriel perguntando sobre você poderia explicar o motivo de uma maneira para quem está iniciando, porque o DXY, o DXY, né, o Dollar Index, teve um estouro no dia 16. Para mim, não sei se o Marcelo... não tenho a menor ideia. Assim, para mim, a avaliação daquele dia 16 foi o anúncio do Fed. Para mim, foi ali a percepção que marginalmente o Fed vai ter um pouco mais de yield, de rendimento, juros mais altos do que o restante do mundo desenvolvido. Euro está com juro negativo, Suíça juro negativo, Libra, esterlina está com juros em zero, Iene está com juro negativo. Então, no mundo desenvolvido onde não tem yield, e o Fed sinaliza que vai ter um pouquinho mais de yield, já basta para fazer isso. Pode ser, mas honestamente eu nem me preocupo com isso, porque o Fed daqui a pouco, para ele dar meia volta, não custa, né? Exatamente. E aqui ainda mais uma para mim e para você, Marcelo, isso aqui, ó, pergunta possivelmente idiota de quem está aprendendo. Não tem pergunta idiota. É um cenário possível que em meio a um crash e perda de confiança dos ativos de risco, com o Fed imprimindo bilhões, o Bitcoin subir e fazer um estilo de reviravolta? Diga, Marcelo, depois. Fernando, que é especialista, viu? Pois então, eu tenho dito que numa queda de mercado assim, o Bitcoin vai sofrer junto, como aconteceu no ano passado, como aconteceu com o ouro também, como quase todos os ativos. Aí em crashes agudos é busca por liquidez, é busca pela moeda, e aí é dólar, não é Bitcoin. O único ativo que não caiu, além de tesouros americanos e dólar, foi, na verdade, urânio. Pois é, então esse foi um ativo, foi bem defensivo lá no ano passado, né? Não quer dizer que vai ser daqui para frente, né? Exato.
Mas no caso do Bitcoin, é difícil dizer, né? Assim, não acho que seria um ativo de segurança em meio a um crash. Depois do crash passado, se ele pode seguir subindo, com certeza. Para mim ainda tem um potencial enorme. Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta. Boa, deixa eu ver aqui, ó. A partir de qual momento passa a ser interessante ao Fed iniciar o controle da curva de juros, achatar a curva? E se acontecer, qual recado ao mercado e impacto no dólar index, ouro, BTC e stocks? Deixa eu responder, e depois eu vou responder perguntando a Marcelo também. Na verdade, o Fed já está fazendo controle da curva de juros sem chamar que é controle da curva de juros. No momento que o Fed está comprando treasuries de longo prazo, de tudo, em todos os vértices da curva, né, curto, médio e longo, ele está tendo impacto no preço desses ativos. E ele está fazendo isso há um bom tempo, e ele segue fazendo isso. Pô, e para mim, eles seguem pisando no acelerador. Na quarta-feira que teve a decisão, eles não mudaram o ritmo de compras, seguem 120 bilhões todo mês. O balanço do Fed já passa de 8 trilhões, pode chegar em 8 trilhões e meio, 8 trilhões e meio, talvez 9 trilhões. Isso para mim já é um controle de curva de juros, isso já está acontecendo. E é porque tem todos os motivos do Fed tentar evitar que as taxas subam e que isso possa precipitar uma correção de mercado também. É o Fed tentando controlar. Facilitar a rolagem da dívida pública americana, porque os Estados Unidos com 130% de dívida sobre PIB, é quase isso que eles chegaram agora, depois da Covid. Qualquer aumento de juro vai trazer um custo fiscal enorme para o Tesouro americano. Então, a relação simbiótica Banco Central e Tesouro está aí. E, então, tudo isso está interligado. Mas acho que tem a ver, no fim das contas, com o que o Marcelo trouxe aqui. Será que o Fed consegue, e outros bancos centrais, segurar correções de mercado por mais tempo? Talvez essa é uma pergunta importante, Marcelo. Eu acho que eu entendo que a supressão da taxa de juros curta e longa é mais factível para o Banco Central conseguir levar a cabo. Mas o mercado acionário como um todo, talvez não. É verdade, o Peter Schiff tem até uma frase muito engraçada que ele chama de Monetary Roach Motel, que você entra e é ótimo, mas você nunca sai. Você não sai vivo, né? Exatamente. E é verdade, olha, essa brincadeira do Fed, ele para ajudar meia dúzia de pessoas lá em 98, ele criou uma bolha grande, e aí mais pessoas se endividaram. E depois, para resolver esse problema, ele criou uma bolha maior ainda, que estourou em 2007, 2008. Mais pessoas se endividaram. Olha o tamanho da dívida hoje, quando a taxa de juros está em 0% no mundo inteiro, quase mais de 10 anos que a taxa de juros está super baixa no mundo inteiro, e todo mundo se endividando até o último fio de cabelo. E eu vejo aqui na Austrália a gente mentindo nos relatórios para conseguir pegar ainda mais dívida no banco e poder comprar uma casa maior ainda, ou investir em ações, ou qualquer coisa desse tipo. Então, se a taxa de juros muda, ainda que seja um pouquinho, ainda que seja 0,5%, que para a gente, eu acho que nós brasileiros, a gente não sabe o que é 0,5%, né? Você fala, pô, 0,5% não faz diferença, né? Mas 0,5% para um cara que já está, sabe, com uma dívida gigantesca de milhões e que a conta está, assim, fechando agora, 0,5% é a diferença entre, sabe, ter que ter eletricidade na casa ou não, ou pagar uma conta de luz, pagar uma conta de telefone, alguma coisa assim. Então, começa a ficar pesado, as pessoas não tem ideia disso aí, porque nesse sentido, com a taxa de juros tão alta no Brasil por tantos anos, a gente acaba achando que 0,5% não faz diferença, mas imagina uma pessoa endividada até o último fio de cabelo, que gasta toda a renda dela para pagar a taxa de juros, de repente tem aquele 0,5% tem um impacto bem significativo, tá? Eu não sei se o Fed vai conseguir. Bom, uma coisa é certa, se o Fed aumentar a taxa de juros, vai ter um impacto sério no mercado, porque o nível de dívida, como eu mostrei nessa apresentação, é muito mais alto do que estava na época, né? Então, hoje 0,5% vai fazer um estrago grande.
Isso é algo que realmente me chama a atenção. E quando a gente conheceu, né, Marcelo, foi ano passado, acho que foi em fevereiro ou janeiro, foi a nossa primeira conversa, antes da Covid, antes de estourar tudo. E já era um momento muito esticado, né? E Já. assim, olhando de lá para cá, é isso que me chama a atenção. Às vezes eu tento não ser tão assustado ou alarmista, mas, cara, é tão surreal que a economia foi destruída e o negócio ficou ainda mais esticado, insano e eufórico. Assim, apenas pela análise do bom senso, cara, não é normal, né? Não pode Não. ser. Não, de jeito nenhum é. E a única coisa que mudou do ano passado para cá é que o nível de endividamento aumentou mais. Então é mais um risco que o mercado está completamente não prestando atenção. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui do Delar aqui, bem interessante. Ó. O diretor executivo da Glencore disse em maio que para estimular novas ofertas de cobre capazes de atender à demanda, os preços deveriam subir pelo menos 50%. Essa necessidade de investimentos na produção de importantes commodities, como o próprio petróleo, não seria um fator capaz para adiar este possível estouro da bolha? O que você acha, Marcelo? Pô, a necessidade de investimento na produção é, pode ser. Agora, honestamente, de novo, eu não sei quando que essa bolha vai estourar, eu não faço a menor ideia. Mas se o pessoal precisa de cobre, eles precisam de cobre para um processo de eletrificação, carros elétricos, pás eólicas e tudo mais. Se vem um crash por aí antes, o preço de tudo, esses projetos são engavetados e a demanda cai. Eu não sei qual que chega primeiro, não. É difícil falar. Agora, eu não aproveitaria. O pessoal da Glencore, obviamente, é muito bom, muito capaz, muito inteligente, e eles ganharam muito dinheiro com petróleo, principalmente, e eles conseguem ter uma noção do mercado muito boa. Realmente é a mesma coisa que eu posso falar para o urânio. O urânio precisa dobrar o preço agora para que a produção se equipare lá. Então, ainda assim, eu acho uma commodity mais interessante do que o cobre e o urânio. Eu acho que a maior parte das commodities tem que ter o preço mais para cima para dar algum incentivo, né? Deixa eu até dar a dica aqui pro pessoal, que a gente fez uma conversa com o Adam Rosensweig, até que foi intermédio seu, Marcelo. E ele é uma das pessoas que fala justamente sobre o outro lado do setor de renováveis, que ele chama que é a anti-bolha, que o setor de renováveis seria um setor de bolha, porque são investimentos que não têm viabilidade econômica de fato, é muito subsídio, que em algum momento a conta disso vai chegar e o pessoal vai dizer, olha, não, a conta não fecha. E ele diz que aí a anti-bolha é justamente petróleo, é gás, urânio também. Mas para a gente encerrar, Marcelo, que a gente já está aqui com 1 hora e 15 minutos, acho que uma última pergunta aqui bem interessante, aqui é do Terry. Marcelo, você disse que está freando os seus investimentos. Isso significa que está em tudo? Está freando tudo? Quais ativos você vai segurar ou não vender, mesmo que tenha um forte crash, e por quê? Tá, olha, basicamente eu estou segurando todos os ativos de urânio que eu tenho. Eles estão extremamente baratos, estão extremamente largados. Eu acho que se vier um crash eles vão sofrer com certeza, mas eles podem ser os primeiros a se recuperar enfim, eu não vou tentar ser mais esperto que o mercado, porque eu sei que eu não sou, e tentar vender aqui, comprar ali. Eu vou continuar segurando. Eu acho que eles estão extremamente baratos. Eu acho que daqui a uns 2, 3 anos a gente vai olhar para trás e falar, uau, que oportunidade que eu tive. E agora, o resto, eu acho que é importante o investidor, se não for um investidor profissional, eu gosto de concentração, mas eu acho que é importante a pessoa ter um pouco de dólar, porque no momento de risco, todo mundo corre para moeda mais importante do planeta, né? Então todo mundo corre para o dólar,
e ter um pouco de ouro físico para se proteger. Nada que eu não estou falando aqui, como o Fernando mencionou no começo, não é para vender tudo, comprar armas, comida enlatada, ir para uma caverna, não, mas é bom ter cuidado, saber onde que a gente está, se a pessoa gosta de ações, escolhem ações mais seguras, uma ação que paga dividendos, que tem chance de crescimento e tudo mais. E muita gente é obrigada a ficar investido, então, se esse for o caso, tenta escolher pelo menos as melhores empresas, os melhores setores, e não setores de bolha, os setores de empresas que não dão lucro, que é o famoso setor Ponzi, né? Exatamente. Marcelo, muito bom. Obrigado por essa aula aqui, pela sua visão, sua experiência, os alertas, muito bem embasado. E acho que depois, pessoal, eu vou compartilhar a apresentação do Marcelo. Por favor, também tenham devido cuidado com o material, façam os disclaimers que são importantes. E apenas agradecer novamente. Quem sabe a gente volta daqui a uns 6 meses ou antes para falar desses e outros assuntos. Mas fica realmente o meu agradecimento. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante de ver aqui os comentários. E excelente. E, Marcelo, palavras finais, se você quiser deixar mais alguma mensagem. Claro, não, Fernando, eu agradeço aí bastante, mais uma vez, a plataforma, o convite. Eu acho que é importante o recado. Eu acho que a gente nunca falou de UPC, não, né? Da Uranium Participation Corporation, ou já? Não. É uma das coisas que eu acho que as pessoas deviam prestar atenção. Ela está fazendo uma assembleia agora, no dia 7 de julho, para passar pelo management da Sprott. Então, para quem está interessado em urânio, eu acho que vale a pena saber o que é isso. Eles vão conseguir fazer at the market, que é uma modalidade de investimento em que você vende ações no mercado e usa para comprar urânio físico. Então, a gente acha que vai ter um potencial grande. Ainda que venha um crash aí no mercado, a gente acha que o urânio ainda é um porto seguro, é um bom trade, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas acho que vale a pena para quem está interessado aprender um pouquinho mais sobre a UPC. Eu escrevi brevemente sobre ela nas últimas 2 cartas, ou algo assim, do nosso fundo multimercado, então pode procurar lá no website da L2 Capital que vocês vão encontrar. Excelente. Valeu, Marcelo. Obrigado. Bom dia para você, boa noite para quem está assistindo aqui do Brasil. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Fernando. Um abraço.